Graça e paz, amados irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Quero glorificar a Deus pelo privilégio de poder estar compartilhando uma palavra de Deus com você, nesse programa que tem sido uma bênção nas nossas vidas, programa Cristo, Vida e Esperança. Mandar um abraço para o meu amado pastor Joelson e a amada Igreja Batista em Piaçabuçu e Coruripe, e todos os demais colegas, pastores, amigos e irmãos que também junto conosco fazem parte deste programa tão abençoado e abençoador. Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com os amados irmãos, que se encontra no Salmo 126, que nos diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade, mais uma vez, estar aqui na Tua presença. Temos lido a Tua palavra. Usa-nos do poder do Teu Espírito a falar ao Teu povo. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O título desta reflexão, meus amados irmãos, é Retornando à Nossa Sião. Este salmo, amados, cheio de alegria, ele se refere ao retorno dos judeus do cativeiro babilônico, depois de 70 anos de exílio. Ele é, portanto, um salmo de triunfo, um salmo de vitória. E ele faz parte de um conjunto de salmos chamados de cânticos graduais ou cântico dos degraus, que era o cântico dos peregrinos, que iam para a adoração em Jerusalém, e eles iam pelo caminho, às vezes vários dias caminhando, e eles louvavam diversos cânticos, dentre os quais este cântico, que provavelmente não temos a autoria, mas provavelmente foi composto por um dos exilados, um dos irmãos que haviam sido libertos do exílio. Era o início de um tempo de restauração do povo de Deus. E eu quero trazer para a nossa vida, fazendo um paralelo com essa pandemia, que de certo modo nos tornou cativos, mesmo sendo dentro das nossas próprias casas, mas nós nos tornamos cativos, tivemos que ficar um tempo enclausurados, isolados, e para honra e glória do Senhor, nós temos visto a cada dia os casos, tanto lá em Sergipe, quanto em Alagoas, estão gradativamente, os números estão reduzindo, e aos poucos nós estamos retornando às nossas atividades. Claro que tudo ainda com cautela, tudo ainda com muito zelo, com muito cuidado, entendendo que por um período que nós ainda não sabemos quanto será, ainda permaneceremos usando máscara, ainda permaneceremos usando álcool gel, evitando lugares aglomerados, evitando estar muito próximo das pessoas, enfim. Mas eu quero trazer também para a realidade de que, assim como o retorno dos exilados para Jerusalém foi o início de um processo de restauração, trazendo para as nossas vidas essa pandemia, o fim dessa pandemia ou a fase final dessa pandemia é o início também da nossa restauração. Temos visto, infelizmente, muitos irmãos desanimados, muitos irmãos que se afastaram da igreja, muitos irmãos que ainda não retornaram à comunhão, ainda não retornaram às suas atividades, ainda não retornaram aos seus compromissos com a obra missionária, com a sua fidelidade, tantas outras questões. E olha que durante a pandemia, muitos até disseram: olha, não vejo a hora,
de voltar, não vejo a hora de estar no culto, sabe? Para mim, por exemplo, foi uma tristeza muito grande passar domingo após domingo e temos que organizar as lives porque não podíamos estar na igreja junto com os irmãos. E as portas, meus queridos irmãos, estão abrindo, estão reiniciando. E eu pergunto para você, nesse dia de hoje, como está o teu coração para esse retorno das atividades? Eu quero compartilhar rapidamente algumas lições que vamos encontrar nesse texto. A primeira delas é que nós precisamos retornar com alegria. Eu sei que são tempos difíceis, mas a palavra diz, Neemias 8:10, que a alegria do Senhor é a nossa força, é o que nos motiva, né? E a alegria na presença de Deus, por meio do Espírito Santo, deve nos motivar a avançarmos, a perseverarmos. Sabe? Como é que está a tua motivação, querido, nesse retorno? E outra, a nossa alegria, ela é motivação e testemunho perante a tua família e também perante a nossa comunidade. Porque nós estamos vivendo, meus irmãos, estamos percebendo que nesse tempo muitas pessoas estão procurando psicólogos, muitas pessoas estão procurando um tratamento psiquiátrico, muitas pessoas estão abaladas espiritualmente, mentalmente, e a igreja, ela é a resposta, ela tem sido a resposta. E as pessoas enxergando esta alegria em nós, elas vão pedir prestação de contas dessa alegria. E aí vão poder ouvir da nossa boca, dizendo que o que nos motiva é a graça salvadora de Cristo que nos alcançou. Uma segunda lição que eu aprendo nesse dia de hoje também, está lá no verso 3, é que nós precisamos ter um coração grato ao Senhor em todo o tempo. O texto vai dizer no verso 3, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Sabe, o Senhor tem nos livrado, nos abençoado, nos suprido. Você parou para analisar o quanto que Deus tem te abençoado nessa pandemia? Você já parou para analisar o quanto que Deus tem te livrado nessa pandemia? Se nós analisarmos a nossa vida, nós iremos concluir como o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Por isso seja grato. Por isso, sabe, em todo tempo glorifique ao Senhor, agradeça ao Senhor. Uma terceira lição que eu aprendo está lá no verso número 4. A oração do servo que compôs este cântico, que certamente era a oração dos irmãos que estavam no exílio. Muitos oravam, desejando que aquele período de exílio passasse, que eles pudessem ter a oportunidade de retornar à sua Sião, sabe? E aqui no verso 4 diz, faze-nos regressar outra vez o cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Queridos irmãos, nós queríamos tanto retornar aos cultos, e agora que as portas se abriram, como que você e eu temos reagido? Qual tem sido o nosso compromisso nesse retorno, a nossa frequência, a nossa fidelidade? Sabe, o povo que voltou do cativeiro encontrou Jerusalém em ruínas, mas eles se uniram forças, se comprometeram e restauraram a cidade. Nós vemos isso descrito em Neemias, porque Neemias foi usado por Deus para promover o grande processo de restauração de Jerusalém. E da mesma forma, como igreja, nós precisamos também unir forças para retornar às nossas atividades, para retornar à obra missionária, para retornar os projetos que havia na igreja, que haviam até na nossa vida secular, porque parou tudo, parou faculdade, parou escola, muitos ficaram até desempregados. Então, para esse retorno é preciso de unidade, é preciso, sabe, que junto, você com a sua família, com a sua igreja, possamos nos unir para vencermos essa etapa e avançarmos para o louvor e a glória do Senhor. E ore, clame, busque ao Senhor. E uma última lição que eu quero compartilhar com os irmãos, está descrito nos versos 5 e 6. Amados, é um tempo de semear. Ele diz,
Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. É tempo de semear. É tempo de levarmos a preciosa semente. Ainda que gemendo e chorando. Meu sogro, ele é agricultor. E uma vez conversando com ele, ele disse que a parte mais difícil da agricultura é o plantio. Porque tem que preparar a terra, tem que lançar a semente, tem que cuidar. É um processo demorado, um processo que exige fé, um processo que encaliça a mão, um processo que muitas vezes desanima, um processo que às vezes temos que confiar numa chuva que a gente não está vendo nem uma nuvem, mas essa confiança do agricultor, essa fé do agricultor faz com que no final ele faça uma colheita abençoada. Então vamos semear a palavra, vamos semear o bem, vamos semear, sabe, a glória de Deus. Vamos levar Cristo para as pessoas. Vamos animar aqueles que estão fracos na fé. Porque se você for lá em Isaías 61, dos versos 1 a 4, vai dizer exatamente isso. Esta missão que começou com Jesus, está lá descrito em Lucas 4. Ele, lendo esta palavra na sinagoga em Nazaré, ele disse que aquela palavra se cumpriu. Se cumpriu com Jesus, mas continua se cumprindo na minha e na tua vida, quando ele disse que o Senhor me ungiu para levar as boas novas, promover liberdade aos cativos, o ano aceitável do Senhor. Então, amados, é um tempo de mais colheita do que propriamente, aliás, é um tempo mais de plantio, de lançar a semente do que propriamente um tempo de colheita. E essa colheita virá, mas é preciso semear. É preciso plantar a preciosa semente, porque nós voltaremos trazendo conosco os molhos, vidas salvas para a glória de Deus. Eu finalizo dizendo que nesse retorno vamos levar a preciosa semente com fé, ainda que andando, ainda que chorando, mas vamos nos unir, vamos avançar, porque com certeza, sem sombra de dúvidas, traremos os nossos molhos. Vamos retornar à nossa Sião, à nossa vida, à nossa igreja, as nossas atividades, a obra, o ministério, o chamado, o propósito que Deus estabeleceu na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por esta palavra. Que ela encontre morada em nossos corações. Toma a vida de cada um dos teus filhos que ouviu esta palavra. Continua nos abençoando, nos fortalecendo. Abençoa este programa, que ele continue sendo bênção. Sei com o teu servo, pastor Joelson, com cada um dos mantenedores, com cada um dos irmãos que são assíduos no programa, e que ele cresça e que ele seja uma agência proclamadora do teu evangelho no reino do Senhor nosso Deus. Obrigado, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.